Olá, tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que tá a quarentena? Tá tudo bem, né? Espero que sim. Olha só, a gente vai tentar começar nossas aulas utilizar uma ferramenta diferente, essa que o senhor aparece aqui no cantinho falando, aqui, ó, no cantinho falando, e ao mesmo tempo o senhor consegue trabalhar slide, consegue trabalhar é, coisas que o senhor vai produzindo para vocês, como resumos e assim por diante. E esperamos que no futuro até mesmo a apostila de vocês a gente consiga digitalizar e trabalhar assim. Isso é uma ferramenta nova para mim, então eu tenho certeza que os próximos ficarão melhores, tá bom? Eu vou usar o material, vou dar o crédito aqui do professor Francesco Torres. Ele está no SlideShare, eu vou deixar o link para você utilizar. Como ele compartilhou, acredito que não tem nenhum problema. E nós vamos utilizar essa ferramenta para começar a trabalhar a nossa aula, para nós finalizarmos aqui algumas partes que precisam sobre as sub-regiões do Nordeste e aí avançarmos o conteúdo, tá certo? Vamos começar? Saudade que eu tava de usar o uniforme, vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui destacar algumas coisas para primeiro caracterizar o local que a gente está estudando. A gente vai ver a divisão política do Nordeste. Você sabe o que é divisão política? Quando se fala assim, divisão política e tal, vem na cabeça, quando a gente fala em divisão política, vem na nossa cabeça a questão da política brasileira, né? Não, não é o caso. A política aqui é território, exercício de poder sobre um espaço geográfico. Então, delimita um espaço geográfico, esse espaço geográfico tem exercício de lei sobre ele, então tu tem uma divisão política do território. A região Nordeste é a região com mais estados dentro do Brasil. Ao todo, são 9 estados que compõem a região Nordeste, sendo que a Bahia é o estado que tem a maior concentração, então tá aqui, ó, número 9, maior concentração do espaço, ou seja, mais território. É importante a gente destacar que, além dessa divisão política, tem essa outra divisão, a macro-regional, que a gente chama de subdivisões do Nordeste, também recebe esse nome. Então, o que nós temos lá? Nós temos lá o meio-norte, que é essa divisão aqui, está mais ligada à área de transição com a Amazônia. Então, aqui, ó, desse lado seria a Amazônia, seria um local de clima bem diferente. Tanto é que o clima daqui é muito diferente daqui e muito diferente do 4 aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Nós temos o sertão, que é quando a gente fala em Nordeste, muitas vezes a gente pensa nisso aqui, tá? No número 2. Como se todo o Nordeste fosse só isso, mas não é. A gente sabe que não é. O Agreste, aqui tem lugares que são lindos, lindos, chapados, lugares altos. Tem o Planalto da Borborema, tem lugares muito bonitos aqui. E é interessante que quando a gente fala do Agreste, muitas vezes a gente cai também na tentação de pensar no sertão, mas o Agreste é um lugar muito bonito quanto à vegetação. Não que o sertão não seja, mas aquele imaginário, né? Lembra? A gente vai criando algumas coisas, alguns conceitos que às vezes nem reflete tanto a realidade assim. E por último, a Zona da Mata, que é essa região mais litorânea, que é a região do grande atividade econômica ligada ao turismo, né? Então tem muitas, acredito que tem muitos aí que já visitaram lá o Nordeste, já foram para aquelas praias lindas, né? Foi lá para Jericoacoara, foi lá para Porto de Galinhas, foi para tantas praias, tantos lugares bonitos, né? As capitais mesmo, Fortaleza, nossa, coisa mais linda. Que é um lugar bem diferente, principalmente porque chove e chove muito, tá? Vamos continuar? Dentro dessa região, como é que começa a ocupação? Ocupação do século XVI, os portugueses chegam aqui. Lembra que o Nordeste, antigamente, ele fazia parte do território português, de um pedacinho, né, que é as capitanias hereditárias. Depois o Brasil ganha esse formato de país que nós temos hoje, mas ele é bem pequenininho no início, né? A parte que cabe aos portugueses é pequena, pega o Nordeste, um pedacinho do Sudeste. Ela tem uma forte miscigenação por causa da mão de obra escrava, vem muito escravo africano trabalhar nessa exploração da terra promovida pelos portugueses, principalmente no Nordeste com a exploração da cana-de-açúcar. Depois essa ocupação ela vai interiorizando, né? Isso acontece em todo o território brasileiro. No Sudeste acontece muito por causa dos bandeirantes, lá acontece por causa da exploração do açúcar e também por causa da ocupação do Rio São Francisco. É importante a gente frisar que a navegação ela sempre tem esse papel, né, de ocupação dos espaços, principalmente porque a navegação ajudava o deslocamento, né? Pensa, nós estamos numa época ainda muito atrasada, onde os transportes tinham um papel ainda muito embrionário, né?
mas já começando uma expansão territorial grande. Dentro disso, desse conteúdo ainda, é importante a gente destacar que o Nordeste, a ocupação dele tem alguns ciclos, né? O início pela exploração do açúcar, depois tu vai ter o período de ocupação holandesa, e por fim a decadência se dá quando há um deslocamento, né, mais para o sul do Brasil, até então o sul, né, que depois agora a gente chama de Sudeste, e também com o surgimento de exploração do açúcar em outros locais, e a gradual transição, né, da exploração do ciclo econômico. O Brasil começa a passar por um novo ciclo, que é o ciclo do café, que vai ser um ciclo bastante importante também dentro do território brasileiro. É importante a gente destacar isso aqui, o clima predominante lá que tu vai ter na região Nordeste, então aqui tu tem a região Nordeste, tu vai ter um local com um clima bastante árido, né? Com pouca chuva, um clima mais chuvoso ao litoral, que é um tropical mais úmido aqui, né? E aqui nessa região aqui tu vai ter um semiárido com chuva, quase um clima mais parecido com esse úmido aqui, tá bom? Mas caracteriza-se pelo semiárido, né? Bastante importante. Isso aqui que o senhor queria ressaltar com vocês, então aqui tu tem um efeito da chuva, né? Pouca umidade passa vindo do mar, então vamos pegar aqui, ó, o Oceano Atlântico, pouca umidade avança para o interior do Nordeste por causa dessa região de Planalto, principalmente o Planalto da Borborema, que o senhor até fez uma atividade com vocês já, né? E essa chuva acaba sendo chamada chuva orográfica, né? Ela não consegue transpor essa barreira e tu tem pouca umidade descendo para o outro lado dessa região, então tu tem pouca umidade mais no interior, por isso semiárido, certo? Aqui lá, ó, o Planalto da Borborema, aqui os planaltos, a área, ó, tá vendo? Então o sertão fica do outro lado dessa cadeia montanhosa aqui, certo? Os tipos de clima, né? O climograma, é importante a gente perceber que a temperatura ela quase não oscila, que essa linha vermelha que tu está vendo, né? É uma temperatura constante, e tu tem períodos em que vai ter uma maior precipitação. Lembrando, essa precipitação, mas aqui, ó, litoral, tá? Mais nessa região. É uma precipitação mais próxima aqui, ó, desse espaço, certo? O semiárido vai ter um nível de precipitação, voltando lá para a gente caracterizar, aqui nessa região, semiárido, vai ter um nível de precipitação menor, então, ó, semiárido, olha a precipitação aqui, ó, mais baixa, né? E a temperatura mantém a constância. Então, tipo, quente, chuvoso? Sim, quente, chuvoso. Mas nesse caso, quente e seco, por causa do efeito do relevo, certo? Então, tem aqui algumas vegetações, a caatinga, vegetação do semiárido, né? Aquela vegetação do nosso imaginário, do Nordeste. A Mata Atlântica, que é mais perto do litoral. É importante a gente frisar isso. A Mata Atlântica ela sofreu muito no Nordeste por causa da ocupação e exploração humana. Então, de toda a Mata Atlântica, um dos lugares que tem menor concentração de Mata Atlântica é o Nordeste, menos preservado, por causa da exploração econômica. Mangues e restinga, que estão mais nas áreas litorâneas, no final dos rios, que desaguam no oceano, né? E aí tu tem essa mistura de água doce e salgada, acaba sendo um local de bastante berçário e também de atividade econômica, um extrativismo ali, né? Tu tem uma parte o cerrado, que é uma transição, né? A gente nunca pode pensar assim, tipo, o clima vem até aqui, a vegetação vem até aqui, aqui começa outra, uma coisa estanque, sabe? No meio, aqui no meio, entre um e outro, tu tem que ter uma transição, quando ele deixa de ter essas características desse clima, dessa vegetação, e começa a ter características desse clima e dessa vegetação. Então, mesmo no Nordeste, nós temos áreas que têm uma influência do cerrado maior, né? Temos a mata dos cocais, que é uma mata que nem a floresta amazônica, pensa na floresta amazônica, mata, né? Floresta. Só que como tu tem um nível de chuva menor e uma influência ali de massas secas um pouco maior, ali tu vai ter uma mata de coqueiros e não uma mata de, de arbóreas, né? De grandes árvores. Então vamos lá? Vamos continuar? Então, zona da mata, como o próprio nome ali está associando, né? É uma região de mata atlântica, é uma região bastante explorada, a economia dela ali era uma economia açucareira. Às vezes eu pensava, como é que no Nordeste eles produziam açúcar se lá não chove?
Ah, era um pedaço do Nordeste, não era todo o Nordeste, né? São as áreas mais urbanizadas, as áreas que têm maior concentração, né? Mais densamente ocupadas, mas também é um lugar onde tem maior contraste social. E isso ocorre principalmente porque tu tem uma concentração de riqueza, né? Tu tem o resquício, sabe? A gente vai puxando aquele fio assim do passado, tu vai ter o resquício lá do período da escravidão, infelizmente. Então é um local que tu tem grande discrepância, né, grande diferença de sociedade e ao mesmo tempo tu tem ali uma concentração muito grande de pessoas. Então olha aqui, área de alto contraste social. Grava isso, tá? A zona da mata também conhecida como zona açucareira ou cacaueira, né? Tá ali hoje um dos produtos mais produzidos ali, né? É o cacau. O Brasil é um dos grandes exportadores, né? O maior exportador de cacau, né? Do planeta Terra, né? O sul da Bahia tem uma grande relevância nisso e a industrialização. A indústria ali na região da Bahia é bem forte, é bem estabelecida, principalmente pelos incentivos fiscais que acabam levando muitas empresas para aquelas áreas. A Ford, por exemplo, hoje fechou a sua produção em São Paulo, mas manteve na Bahia, aqui nas operações do Brasil. Então tu pensa, por exemplo, o impacto que a GM tem aqui em Gravataí, pensa, por exemplo, na montadora Ford lá na região da Bahia, né? É importante. O Recôncavo Baiano, o que é essa região, né? No mapa, quando ele faz aquela curvinha assim, né? Quando ele faz aquele contorno, né? Ali tu vai ter próximo a Salvador, um polo industrial bem forte, bem desenvolvido. É um local que tem uma indústria mais ligada à petroquímica, né? Então, isso até já é o gancho para a nossa atividade econômica próxima, né? A exploração dos recursos da exploração de petróleo é bem importante, já se utiliza bastante isso como fonte de riqueza, de desenvolvimento econômico para a região, sem contar também com a exploração, então, como o senhor havia falado antes, da questão das indústrias, né, das grandes indústrias. O Agreste é uma região de produção agropastoril, é um local onde tu tem empresas que desenvolvem, tu tem uma vamos dizer assim, uma, uma migração da empresa para o campo, ou seja, o campo é tratado como algo para rentabilidade, não é só de subsistência, apesar de no início, né, a gente falava que era para subsistência, mas é um polo produtor de várias coisas, como por exemplo, aqui pecuária leiteira, produção de leite, né, e chamar atenção aqui para o algodão, né, produção de algodão. É importante a gente destacar aqui então os produtos. Aqui tem a imagem do algodão, algodão colorido, algodão branco, são importantes para as indústrias têxteis, né? Que também são bem fortes ali na região nordestina e também em Minas Gerais, que está bem perto ali da Bahia, né? Na verdade, Bahia, Minas Gerais, e ali tu tem várias indústrias que produzem muito tecido, muita roupa, né? Vale destacar que no sertão nós temos agricultura comercial, que é essa agricultura empresarial, principalmente na produção de frutas, né? Se produz muita fruta e essa fruta geralmente está associada às bacias hidrográficas, então lugar onde tem água, poxa, tem calor em abundância, tu consegue produzir uma grande quantidade de frutos ali naquela região e essas frutas acabam tendo um papel importante na exportação, porque elas estão mais próximas da Europa, então facilita essa exportação dessa produção e, ao mesmo tempo, acaba levando um desenvolvimento econômico para a região, um bom desenvolvimento econômico para a região, porque é entrada de divisas do exterior. O meio norte já é um local onde se pratica o extrativismo, né? A atividade ali já está ligado mais à extração, muito parecido com o que é no norte, né? E aqui tu tem duas coisas que a gente chama atenção, que é a carnaúba, né? A cera de carnaúba e todos aqueles óleos que são retirados daqueles inúmeros amêndoas e grãos lá que são extraídos esses óleos. Certo? Espero que você tenha gostado. Aqui a gente termina, depois você pode dar uma olhada novamente nos slides. Qualquer coisa o senhor está à disposição para tirar a tua dúvida. E assim a gente trabalhou essas 4 sub-regiões, certo? Beijo.